Você sabia que a Primeira Guerra Mundial começou por causa de um erro de rota e terminou dentro de um vagão de trem? A Primeira Guerra resultou na morte de mais de 20 milhões de pessoas, e mesmo assim, poucos conhecem os detalhes mais curiosos desse conflito. Hoje, você vai descobrir 15 fatos reais que explicam como essa guerra começou, como ela foi vivida e por que seu final mudou o mundo para sempre. Antes de 1914, a Europa parecia em paz. Mas só parecia. Por trás das aparências, o continente estava à beira de um colapso, que posteriormente desencadearia o maior conflito militar visto até então. Nacionalismo extremo, acompanhado de uma corrida armamentista, alianças secretas e disputas territoriais, transformaram a Europa em um barril de pólvora. A tensão era tão grande que qualquer faísca poderia causar uma explosão de proporções continentais. Em 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, foi assassinado em Sarajevo. O autor foi Gavrilo Principi, um jovem nacionalista sérvio, que após atirar contra o arquiduque, tentou tirar a própria vida, sem sucesso. Foi preso, vindo a falecer na prisão em 1918. Esse único atentado iniciou uma reação em cadeia entre as potências europeias. O que poderia ter sido uma crise local rapidamente se tornou um conflito global. O mais impressionante é que o primeiro atentado havia falhado. O carro do arquiduque foi alvo de uma bomba, mas escapou. Frustrados com o fracasso, o grupo de assassinos se dispersou. Foi quando o motorista do arquiduque, perdido, errou o caminho para o hospital. O carro parou exatamente onde o assassino Gavrilo Principi estava. Um erro de rota que custaria milhões de vidas. Quando a guerra começou, em agosto de 1914, muitos acreditavam que tudo acabaria em poucos meses. O entusiasmo era generalizado. Soldados partiram para o fronte, achando que voltariam para casa antes do Natal. Eles estavam completamente enganados. A guerra, que deveria ser curta, se arrastaria por 4 longos e terríveis anos. As trincheiras se tornaram o cenário principal e também o mais terrível da guerra. Milhões de soldados viveram e morreram enterrados na lama, sob chuva constante, frio intenso e ataques diários de artilharia e metralhadoras. Em alguns pontos da frente ocidental, os inimigos estavam separados por apenas alguns metros, em um impasse sangrento que durou anos. Mas as balas e bombas não eram os únicos inimigos. Um inimigo invisível espreitava nas trincheiras. Ratos, piolhos e doenças mataram tanto os soldados quanto as armas. As condições insalubres provocavam infecções como o pé de trincheira, enquanto a fome e o esgotamento físico e psicológico foram responsáveis por milhares de mortes longe do campo de batalha. A Primeira Guerra Mundial marcou o primeiro uso em larga escala de armas químicas. Gases tóxicos como o cloro e o gás mostarda eram lançados sobre as linhas inimigas, causando cegueira, queimaduras terríveis na pele e nos pulmões, e uma morte lenta e agonizante. O impacto foi tão chocante que essas armas seriam proibidas por convenções internacionais posteriormente. Além disso, a Primeira Guerra Mundial marcou a utilização de aviões, tanques e metralhadoras, ferramentas e objetos que até então eram novidades no mundo militar. A evolução das armas de guerra era tão impressionante que era possível encontrar cavalos com adaptações para metralhadoras, combatendo com tanques de guerra. Enquanto ainda era possível encontrar soldados com baionetas, a primeira utilização de aeronaves em combate se deu na Primeira Guerra. Todas essas evoluções bélicas transformaram o cenário do conflito. A Primeira Guerra foi o período em que se registrou o mais alto avanço tecnológico sobre armas na história. Como se tudo isso ainda não fosse o suficiente, durante o período do combate, surgiu a gripe espanhola. Historiadores dizem que a gripe espanhola teve início nos Estados Unidos. No entanto, tendo em vista a necessidade de controle de notícias sobre a guerra, informações deixavam de ser divulgadas. Por se declarar neutra durante o conflito, a Espanha foi o primeiro país a reconhecer a disseminação da gripe. Por essa razão, a pandemia leva o nome gripe espanhola. Em meio a tanto horror, um momento de humanidade aconteceu. Ainda em 1914, na véspera de Natal, algo inesperado ocorreu em várias partes da frente ocidental. Soldados alemães, britânicos e franceses saíram espontaneamente das trincheiras. Trocaram presentes, cantaram músicas de Natal e até jogaram futebol juntos. No dia seguinte, a guerra continuou. Animais também tiveram um papel crucial e muitas vezes heróico no conflito. Cavalos, cães e pombos-correio foram essenciais durante a guerra. Os pombos, por exemplo, levavam mensagens vitais quando os rádios e telégrafos falhavam.
Alguns deles salvaram batalhões inteiros ao entregar informações cruciais, debaixo de fogo inimigo, e até receberam medalhas por bravura. A guerra também impulsionou a criatividade de formas inesperadas. Artistas foram recrutados para desenvolver técnicas para confundir o inimigo. Navios eram pintados com padrões geométricos e cores incomuns, tornando difícil para os submarinos inimigos determinar sua velocidade e direção. Essa técnica ficou conhecida como camuflagem deslumbrante, ou dasal camouflage. Os Estados Unidos só entraram na guerra em 1917. O país se mantinha neutro, mas alguns fatores mudaram essa postura. Entre eles, os ataques de submarinos alemães a navios civis, como o Lusitânia, e o famoso Telegrama Zimmermann, uma mensagem secreta que propunha uma aliança militar entre a Alemanha e o México contra os Estados Unidos. Em 1918, após 4 anos de luta, os países envolvidos estavam completamente esgotados. A Alemanha, em particular, enfrentava uma crise severa. A fome se espalhava pela população, o colapso econômico era iminente, e revoltas internas abalavam o governo, enfraquecendo de forma decisiva o esforço de guerra. O fim estava próximo. O armistício que encerrou os combates foi assinado no dia 11 de novembro de 1918. O local escolhido para a rendição alemã foi simbólico. Ocorreu dentro de um vagão de trem, escondido em uma floresta na França. Pontualmente às 11 horas da manhã, do 11º dia, do 11º mês, os combates cessaram oficialmente. Apesar do fim dos combates, a paz assinada plantou as sementes de um novo conflito. O Tratado de Versalhes puniu duramente a Alemanha. O país perdeu territórios, foi forçado a assumir a culpa pela guerra, a pagar indenizações elevadas e teve seu exército severamente reduzido. Essas condições humilhantes abriram caminho para a ascensão do nazismo e para a Segunda Guerra Mundial. 20 anos depois, após o fim da guerra, o mapa do mundo foi completamente redesenhado. 4 grandes impérios desapareceram: o austro-húngaro, o russo, o otomano e o alemão. Novos países surgiram de suas ruínas. Fronteiras foram redesenhadas em toda a Europa e no Oriente Médio, e o equilíbrio de poder mundial foi profundamente alterado. O mundo que conhecemos hoje foi, em grande parte, moldado por esse conflito. A Primeira Guerra Mundial terminou em 1918, mas suas consequências continuam a ecoar até hoje em conflitos e tensões políticas ao redor do globo. Um caminho errado, um tiro e uma guerra que mudou para sempre a história da humanidade. Se você gostou de conhecer esses fatos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para mais histórias como essa.